Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um grande potencial de valorização nas ações da empresa, fora bons dividendos que podem acontecer. E detalhe que há um fator que o mercado não está contando para vocês, que poderia fazer Petrobras dobrar, olhando para médio e longo prazo, tanto de cotação como também pagar dividendos bem acima da média. Mas não vamos falar somente de Petrobras nesse vídeo, também vamos falar sobre um novo aporte na carteira do canal. Eu comprei mais ações do Itaú, pessoal, aumentei minha posição e hoje ele está representando 22,5% da carteira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Tanto a Petrobras e o Itaú representam posições interessantes aqui na carteira do canal. Itaú, minha segunda maior posição, e Petrobras representa a minha quinta maior posição na carteira do canal. A Petrobras, já fala em vários vídeos aqui, já sei que vocês estão carecas de saber sobre isso, né? No caso, o cenário político tende a impactar muito o preço das ações da Petrobras no curto prazo. Porém, o que a gente tem que focar de verdadeiro aqui dentro da empresa é os seus resultados e o seu core business, o seu market share, né? Como que a empresa ganha dinheiro? Perceba que a Petrobras hoje ela tem mais de 25 a 40% em petróleo. Então, tecnicamente, o preço da commodity impacta muito os resultados da Petrobras. Se a gente tem aqui, né, uma queda no preço do barril, a Petrobras tende a ser impactada negativamente. Se a gente tem uma alta no preço do barril do petróleo, a Petrobras tende a ser impactada de maneira positiva, tá? E fica nesse zigue-zague, uma alta, uma baixa, porém existe um fator de muita qualidade na Petrobras que ninguém cita para vocês. O primeiro fator é o custo de extração, que é muito baixo, tá? Todo mundo esquece de tratar isso aqui, mas o custo caixa, que é o custo médio por extração de barril na Petrobras, fica na faixa de 28 dólares. Então simboliza que para a empresa ter prejuízo, o preço da commodity precisaria se desvalorizar para abaixo de 28 dólares. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É bastante nula, porque o mercado tende a inviabilizar a produção se isso acontecer. Então, tecnicamente, há uma proteção, porque o mercado inviabiliza a produção e a Petrobras já tem reduzido esse custo de extração. Isso aqui é muito bom para a empresa. Abre espaços para mais pagamento de proventos e aumento de qualidade no seu negócio, independente, né, de qualquer político que for assumir o poder, seja de esquerda, seja de direita, nada disso interessa se a empresa tem uma altíssima qualidade. Como já dizia o Peter Lynch, né, compre empresas, ações que são a prova de idiotas, pode ter a gestão mais catastrófica que tiver, consequentemente essa empresa vai continuar gerando pelo menos um resultado minimamente razoável. A gente observa, pessoal, que caso o preço do barril fique acima de 40 dólares, ela tem uma política de pagar um dividendo mínimo na faixa de 21 bilhões de reais. Se a gente multiplicar e que seja um operacional bastante parecido, Petrobras teria condições de pagar, tá? Ou seja, pegando aqui, ó, 42,5 bilhões em proventos e a gente divide isso aqui, no caso, pelo valor de mercado da empresa. Então a gente tem 10,1% de dividend yield para longo prazo. Se eu somar com um crescimento provável que tende a acontecer na Petrobras de 8% ao ano, não estou sendo tão otimista, a gente observa um retorno embutido no preço da ação, já incluindo o reinvestimento do provento, de 20,1% ao ano no médio a longo prazo. E muitos podem achar que eu estou viajando na maionese. Será mesmo? Olha o quanto que Petrobras gerou nos últimos 10 anos, 1.400% de retorno. Quando a gente coloca a taxa equivalente, a gente observa que o retorno foi até maior, de 31% ao ano, porém, descontando a inflação, a gente teve um retorno aproximado de 25% ao ano, olhando para médio e longo prazo. Então, se esse investidor focou, acreditou no negócio, acabou se dando bastante bem. E acredito, pessoal, eu falei que ia revelar no meio do vídeo, mas já vou revelar agora, tá? Porque vocês ficaram comigo aí até a metade, então, já que vocês estão firmes aqui comigo e vão ficar até o final, o grande segredo na Petrobras, pessoal, é a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da empresa
para os próximos anos, tá? Imagina, tecnicamente, ela dobrando o seu EBITDA, dobrando o seu lucro, a empresa poderia ser avaliada por um múltiplo mais alto. Se hoje a gente tem 200 bi de EBITDA por ano, se a empresa multiplicar isso aqui, porque a margem equatorial tende a ser um novo pré-sal aqui dentro da empresa, isso poderia fazer a Petrobras ter um EBITDA médio de 400 bilhões. E, quiçá, a gente nem sabe, né, o preço de fato, quanto ela seria cotada. Mas vamos ser aqui razoáveis, supondo que ela seja cotada por apenas 7 vezes EBITDA. Ela poderia valer na bolsa, tá? Aproximadamente, considerando o valor de mercado atual, um potencial de alta, se a margem equatorial der certo, de 489% para os próximos anos. Isso só de valorização, fora o que a empresa pode pagar dividendos. Imagina você tendo de forma composta de 11 a 12% ao ano com Petrobras. Esse retorno de mais de 1000% poderia sim ser repetido com bastante tranquilidade. Porém, a gente tem que aproveitar quando o mercado nos proporciona uma queda nas ações das estatais, porque elas ficam baratas, tanto Petrobras, Banco do Brasil, né? Então, tem que aproveitar, porque são poucos os períodos que essas ações ficam baratas. Depois, quando há uma alta e todo mundo quer comprar. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E agora, pessoal, vamos falar aqui do Itaú Unibanco, tá? Que eu realizei um novo aporte aqui na carteira do canal, porém esse aporte não foi advindo do bolso, foi reinvestimento de dividendos, tá? O Itaú me pagou uma paulada de dividendos ontem, eu recebi aproximadamente dividendos do banco, ali uma na faixa de R$ 2.073. E aí, eu reapliquei, tá? Os dividendos do Itaú e eu acabei comprando. A gente vem aqui, ó, na parte de lançamentos, eu comprei mais ações do banco. Perceba que eu comprei mais ali 65 ações do Itaú a um preço médio aproximado de R$ 35,72. Falei 65 ações, peço desculpa, 63 ações. E depois, com um recursozinho pequeno aqui que sobrou, eu comprei mais uma ação do Banco do Brasil, né? Porque acredito que o Itaú, pessoal, mesmo após a grande valorização que tem acontecido nas ações, eu acredito que o banco ainda continua barato. Fora que pro ano que vem, a gente vai engatar um ciclo de queda na taxa Selic, tá? Isso aqui já está quase confirmado pelo Banco Central e tanto o Banco do Brasil, os bancos em cadeia, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, podem se beneficiar com uma queda da Selic. Por quê? A queda na Selic tende a alta, né? Tende a encarecer o custo de captação dos bancos. E quando a Selic começa a cair, começa a entrar numa tendência de baixa, isso tende a aliviar o custo de captação, aumentar a margem, aumentar a expansão da carteira de crédito. Então o Itaú também poderia ser beneficiado. Fora que o Itaú, pessoal, está lucrando, né, uma gigantesca aí, está lucrando de maneira gigantesca quando a gente coloca aqui para 2025. Imagina olhando para 2026, o banco esse ano ele está lucrando 11,9 bi por trimestre. Se ele manter esse lucro apenas para 2025, ele vai encerrar em 47 bilhões. Imagina que o banco cresça ali 8% para o próximo ano, que uma taxa Selic em queda tende a fazer com que o Itaú tenha um aumento no seu resultado. O Itaú para o próximo ano poderia lucrar 51 bilhões, tá? Hoje o banco vale 451 bi na bolsa, 405, né? Ficou oscilando nessa região. Então o Itaú poderia estar avaliado, sendo aqui conservador, por 8 vezes lucro. Sabe qual que é a média do banco? É ser avaliado em 13, um banco de altíssima qualidade, que não tem risco de carteira de crédito, não é cíclico, né? Então você tem uma perenidade com o Itaú, ele tem uma demanda inelástica, porque grande parte da carteira de crédito do banco é atrelado para alta renda. Isso aqui dá um diferencial bastante interessante. 13 vezes na média, negociando a pares como BTG, se a gente dividir isso aqui por 8 vezes, temos um potencial de alta de 62% nas ações do Itaú. Fora que, se o banco continuar pagando 80% de payout, 70%, né, ele paga mais ou menos, falei errado, ele vai continuar pagando 8,7% ao ano em dividendos. E se ele pagar somado ao seu extraordinário de maneira anual, Pablo, como assim extraordinário? Exatamente, pessoal. A cada fevereiro de todo ano, o Itaú paga aí um dividendo extraordinário, que é pelo excesso de capital. O banco está lucrando tanto que ele não tem o que fazer, né, com o seu capital excedente. E aí, ele distribui isso aqui em dividendos para os seus acionistas. Então, ele pode pagar 11,7% ao ano para o próximo ano, somado com uma perspectiva de crescimento do banco de 8% ao ano. O Banco Itaú, no longuíssimo prazo, poderia proporcionar um retorno embutido no preço da ação de 21,7% ao ano, olhando para longo prazo. Então perceba que nestes preços atuais a gente vê que o banco não está caro. O Itaú tem muita margem de segurança ainda, tá? No mínimo ele vale 500 bi na bolsa, essa aqui é a minha visão. Tá, Pablo, quanto que daria Itaú sendo cotado por 500 bilhões? Daria aproximadamente, considerando a base acionária atual, um preço de R$46. Então até R$46, até R$43 o Itaú tem margem de segurança, então eu sigo comprando, tá? Apenas se ele explodisse muito aí
acima dos 45, 46, que eu preferia não comprar muito. Mas se ele ficar ali abaixo dos 43, 40, 39, para mim neste preço é aportável. Por isso que eu sigo comprando com bastante força. E minha meta Itaú não acabou. Eu pretendo fazer ele atingir 35% da carteira total, pelo menos ficando próximo ali com o Banco do Brasil, disputando, né, o pódio da carteira. Por quê? Porque o Banco do Brasil e o Itaú se complementam. Enquanto o Itaú tem muita qualidade, é mais precificado, traz mais previsibilidade e linearidade na carteira, o Banco do Brasil é mais cíclico, ele proporciona mais assimetria, em dados períodos pode dar mais rentabilidade do que o Itaú. Por isso que eu prefiro ter os dois na carteira do canal, tá? Tanto me aproveitando das assimetrias que o Banco do Brasil proporciona para longo prazo e também do Itaú, que é um banco muito barato, que também pode trazer um retorno bastante interessante. Fora que é um retorno com qualidade, né, pessoal? Sem oscilações. Então isso aqui acaba sendo aí bem interessante na parte de empresas na bolsa, e principalmente empresas que você olha para longo prazo e quer ter tranquilidade. Você pode mesclar, você pode ter uma parte de altíssimas qualidades e também outra ali de empresas mais cíclicas, né, que vão te proporcionar um boom no seu patrimônio olhando para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, só que aí é que tá. Eu não tenho todo esse conhecimento que você tem, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que nos facilite nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora, pessoal, que eu recomendo que vocês fiquem atentos na parte de comunidade, até porque no dia 24 de dezembro eu vou disponibilizar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$ 99,90. E será uma oportunidade única, que não vai se repetir, por isso que vocês necessitam aproveitar, tá? Minha dica para vocês, pessoal, aproveitem porque no dia 24 e 25 ficará apenas por esses 2 dias. Depois eu vou trancar e voltar para o preço normal de R$ 2.097. Vocês ainda vão poder parcelar nesse dia, tá? Em R$ 99,90 e até 12 vezes sem juros. Então olha só a oportunidade. E neste curso você tem ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, mais de 35 aulas aí de qualidade para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e Itaú, em particular, tenho as duas na carteira e pretendo seguir comprando para longo prazo. Não estou comprando as outras porque eu estou focando todo o meu dinheiro agora em Itaú. Depois que eu atingir minha média, eu posso sim voltar a comprar Petrobras, BB Seguridade, Vale, várias outras ações aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!